Olá, amigos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz. Para o nosso coração é uma alegria podermos estar reunidos juntamente com os corações da fraternidade espírita, amor e esperança, para juntos nessa noite refletirmos em torno de uma das curas de Jesus, uma das curas que estão relatadas nos evangelhos, especialmente no Novo Testamento, a cura do cego de Jericó. Para o nosso coração é uma alegria podermos juntos refletir sobre a nossa vida, buscando trazer estes ensinamentos que o Mestre nos deixou há 2000 anos aos dias atuais, porque o Evangelho sempre será presente nas nossas vidas como a expressão das leis divinas, a fim de podermos nortear os nossos passos. Antes, porém, de nós adentrarmos ao nosso tema da noite de hoje, nós vamos buscar elevar o nosso pensamento por meio da oração, para podermos dessa forma conectar com os benfeitores espirituais, buscando a intuição necessária para a realização do nosso trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos ainda hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cairmos em novos erros e em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, porque só a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Envolvidos, Senhor, na prece que tu nos ensinaste um dia, nós gostaríamos de rogar as tuas vibrações amigas por meio dos benfeitores, dos amigos espirituais que por nós se interessam. Nessa noite de bênçãos, o amor e a esperança possam tocar o nosso coração, nos fortalecendo na nossa jornada, para que sejamos melhores a cada dia. Levai, Senhor, o lenitivo a todos os lares aqui representados. Levai a mensagem do teu Evangelho, que como brisa suave vem acalentar os nossos corações, nas nossas tempestades interiores. Vem ter conosco, Senhor Jesus. Abençoa-nos, ilumina-nos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Na época de Jesus aqui na terra, Jericó era uma cidade que essencialmente tinha sua subsistência em torno do comércio, com poucas atividades no que diz respeito à agricultura. Os mercadores, eles vinham de diversas partes, de diversas cidades, para realizar as suas transações, com o intuito de obterem lucros, de poderem enriquecer. Portanto, naquele tempo, era uma cidade conhecida pelos valores comerciais. Nas páginas do Evangelho, Jericó
também se tornou muito conhecida por causa da presença de Jesus. O Mestre utilizou-se dessa cidade para poder contar a famosa parábola que todos nós conhecemos, a parábola do samaritano. Mas também, pessoalmente, o meigo Rabi adentrou Jericó por várias vezes, trazendo grandes ensinamentos e muitas reflexões para todos nós. Na porta de entrada da cidade de Jericó, por onde passavam muitos transeuntes durante todo o dia, estava sempre um homem chamado Bartimeu. Era conhecido como cego de Jericó. Com a sua escudela na mão, ele vivia da mendicância, sempre buscando o socorro daqueles que por ali passavam. Estigmatizado pela sociedade por causa da sua deficiência, Bartimeu não tinha nenhum valor para Israel. Ali sentado à beira do caminho, ele aguardava sempre que alguém pudesse ter compaixão. Certo dia, porém, Bartimeu percebeu que algo estava diferente. Uma movimentação não habitual, embora sempre havia muita movimentação na entrada de Jericó. Mas agora um certo tumulto, passos da multidão que se aglomerava. E curioso, o cego perguntou o que estava acontecendo, quando alguém lhe disse: "É Jesus que por aqui vai passar." Naquele instante, uma esperança brotou no coração de Bartimeu. Ele desejava conhecer esse tal Nazareno. Já havia escutado falar do meigo Rabi, o homem que fazia curar os paralíticos, que devolvia a vista aos cegos, que limpava os leprosos. Quem sabe Jesus também não poderia curá-lo. E ansiosamente ficou esperando que por ali o Nazareno pudesse passar. Um pouco mais tarde, ele nota que a multidão aumentou, o tumulto também, e que Jesus se aproximava. Então Bartimeu jogou o manto velho ao chão e, apoiado no seu cajado, levantou-se do chão onde estava prostrado. Em alto e bom som, ele começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." E por mais que ele gritasse, parecia que Jesus não o escutava. As pessoas que estavam em volta de Bartimeu logo disseram: "Cala tua boca, já não suportamos mais escutar a sua voz." E Bartimeu, diante da reprimenda daquelas pessoas, gritou mais alto ainda: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." E foi exatamente neste momento em que ele aumentou o tom da sua voz que Jesus parou a marcha. E então pediu aos seus apóstolos para que pudessem trazer à sua presença aquele que clamava pelo seu nome. E aquela mesma multidão que gritava para que Bartimeu calasse a sua voz, abriu espaço para que os seguidores de Jesus pudessem se aproximar do cego e trazê-lo à sua presença. Quando Bartimeu, trazido pelos seguidores de Jesus, foi se aproximando do meigo Rabi, ele começou a chorar,
ajoelhou-se aos pés do Mestre e o Nazareno, com a sua voz doce e serena, lhe perguntou: que queres que eu te faça? Naquele instante, sem pestanejar, eis que respondeu Bartimeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Então Jesus estendeu as mãos em direção aos olhos de Bartimeu e lhe disse: vê de novo, porque a tua fé te curou. E foi naquele mesmo instante que Bartimeu recuperou a sua vista, começou a glorificar a Deus, desejava agradecer a Jesus, mas o meigo Rabi, que não esperava agradecimento, adentrou a cidade de Jericó, para no centro da cidade encontrar-se com Zaqueu, que estava sobre uma árvore. Este fato evangélico, na noite de hoje, estudado por nós, traz para os nossos corações muitas reflexões. Aliás, toda a passagem evangélica, ela abre campo para que nós possamos meditar sobre as nossas vidas. E o primeiro apontamento que nós gostaríamos de fazer em relação a este fato, a cura do cego de Jericó, foi o local que aconteceu, a cidade de Jericó. Naquele tempo em Israel, as cidades, elas tinham as suas particularidades. Elas eram conhecidas por algumas coisas que lhe ficavam bastante marcadas. Por exemplo, Cafarnaum era conhecida como a cidade dos pescadores. Magdala era a cidade dos espetáculos noturnos. Jerusalém era a cidade prometida. E como dissemos, Jericó era a cidade do comércio. Mas há por trás desse ensinamento, ou destas cidades, uma simbologia espiritual. Jerusalém é chamada a cidade prometida, porque ela está relacionada com as coisas espirituais. Era ali em Jerusalém que ficava o grande templo erguido pelo rei Salomão, o local onde todos os judeus buscavam para fazer as suas oferendas, para poder fazer as suas orações. E Jericó, na simbologia espiritual do Evangelho, como a cidade do comércio, estava vinculada às questões materiais. Daí nós vemos a diferença vibracional e de características das duas cidades. Nós possuímos um livro que se chama A Cura Real. Este livro, o benfeitor espiritual Fritz Schein, por nosso intermédio, comenta as 27 curas realizadas por Jesus. Uma delas, a cura do cego de Jericó. E na mensagem que ele comenta sobre o cego de Jericó, ele nos diz que existem no mundo dois tipos de cegos: os cegos físicos e os cegos espirituais. Os cegos físicos são aqueles portadores de deficiência ocular, pessoas que nascem cegas, que não enxergam absolutamente nada, pessoas que ao longo da vida vão perdendo gradativamente a visão e ficam cegas, ou ainda aqueles que possuem problemas oculares e têm a visão parcial e às vezes auxiliadas pelo óculos,
pela lente de contato, por uma cirurgia, vão voltando pouco a pouco a enxergar. Mas existem os cegos espirituais, e estes são desprovidos de uma visão mais acurada. Os cegos espirituais, nós poderíamos dizer que nos encaixamos junto deles. Somos aqueles que ainda não conseguimos enxergar o mundo como verdadeiramente ele é. Aqueles que estamos à beira do caminho, aguardando na ociosidade, na indigência, na mendicância espiritual, desejosos que Jesus, ou Deus, ou os Espíritos, resolvam todos os nossos problemas. No mundo em que nós vivemos, nós somos valorizados por aquilo que temos e não por aquilo que somos. Estamos num mundo materialista, onde sempre a criatura humana está em busca de coisa nenhuma. Nós somos hedonistas, cultivamos o prazer, estamos à cata dos prazeres sensoriais, conforme ensina a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, quando nos diz que para muitos de nós, comer, dormir e fazer sexo nos basta, porque nós achamos que isso nos traz felicidade. E isso é uma visão muito apequenada da vida, demonstra a nossa cegueira espiritual, para nós darmos um exemplo corriqueiro, já que todos nós desejamos a felicidade. Essa visão equivocada, essa cegueira em torno da felicidade, ela vem desde tempos muito antigos, quando na Grécia grandes filósofos se levantaram para poder nos explicar o que é a felicidade. E um grande filósofo chamado Epicuro, ele dizia que a felicidade era ter coisas, porque quem tem, goza, e quem goza é feliz. Mas será que todas as pessoas que possuem coisas são felizes? Há pessoas milionárias que são profundamente infelizes. Há pessoas aqui na Terra que são escravas daquilo que possuem, têm medo de perder, vigiam o tempo todo, têm medo de sair na rua e serem assaltadas, sequestradas. E o pior, há pessoas que são escravas daquilo que não possuem. Quantas vezes a infelicidade, ela se achega ao nosso coração na cegueira espiritual, acreditando que a felicidade está em ter aquilo ou aquilo outro. E quantas vezes, ao conseguirmos aquilo que desejamos, já não estamos mais felizes. Estamos em busca de outra coisa. Um poeta brasileiro, nordestino, Vicente de Carvalho, ele escreveu uma frase extraordinária, onde ele diz que a felicidade é um pomo que sempre pomos onde não nos encontramos. É preciso modificar essa visão equivocada. Então, na Grécia, quando os filósofos perceberam que ter coisas não trazia felicidade a ninguém, levantou-se um outro pensador, este bem pessimista, chamado Diógenes. Ele dizia que felicidade não é ter nada, porque qualquer coisa que a pessoa ganha fica feliz, bate palmas, ela se rejubila. Então, para ele, felicidade é não ter nada. Mas será que quem não tem nada pode ser feliz?
pessoas que vivem na miséria e veem seus entes queridos morrendo à fome, pessoas que veem os seus entes amados morrendo com doenças sem ter atendimento porque não possuem dinheiro para o médico, para o medicamento. Será que podem ser felizes? E foi assim que na história da filosofia grega, tentando esclarecer o que era a felicidade, levantou-se Sócrates, 400 anos antes de Jesus chegar à Terra, dizendo que a felicidade não é ter e nem deixar de ter. A felicidade está dentro de cada um de nós. A valorização daquilo que nós possuímos, a busca para a conquista de coisas externas, mas também o agradecimento por aquilo que nós já conquistamos. Muitas vezes, a nossa cegueira espiritual, nós não conseguimos enxergar o mundo à nossa volta e vemos apenas aquilo que criamos como necessidades, que às vezes é tão supérfluo. E o Espírito André Luiz nos ensina, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, que nós sofremos por aquilo que é supérfluo, porque não conseguimos enxergar aquilo que dispomos em nossas mãos. Mas há, no estudo que hoje nós estamos fazendo do cego de Jericó, uma particularidade deste cego que nos chama bastante atenção. Porque o evangelista, ao narrar a passagem, ele tem o cuidado de dizer que Bartimeu, ali assentado na porta de entrada da cidade, escutou a multidão ao seu derredor. Percebeu uma movimentação diferente e quis saber do que se tratava. E quando ele soube que era Jesus, que ia chegar, a esperança brotou dentro do seu coração e, ao notar que o mestre estava se aproximando, ele tira a capa, o manto velho que trazia e, apoiado no seu cajado, levanta-se e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É muito sutil a passagem do Evangelho. Primeiro, demonstra a misericórdia divina em favor de todos nós. Nenhum de nós estamos abandonados. Deus é infinitamente sábio, que quando nos retira para a nossa própria experiência, para o nosso próprio crescimento espiritual, uma faculdade, nos possibilita tantas outras. Porque o cego, ao que consta pelos estudos realizados, eles têm uma percepção muito maior por meio dos outros sentidos, principalmente a audição, também o olfato e o tato. É o meio em que eles se comunicam com o mundo à volta. Então, a pessoa que não enxerga pelos olhos físicos, ela consegue às vezes enxergar muito mais por essa percepção extrasensorial. E isso já está demonstrado no Evangelho há 2000 anos atrás. Quando Bartimeu, cego, nota que há uma movimentação diferente. E ao saber do que se tratava, ele começa a fazer a sua movimentação. Muitos de nós, que estamos aqui reunidos hoje nessa sala virtual, temos essa condição de estarmos à margem, de estarmos mendigando. Mas será que nós já nos dispomos, ao saber que Jesus vai passar, levantarmos-nos? Será que nós já nos dispomos a retirar o nosso manto velho e apoiar no nosso cajado
para poder seguir adiante? Será que nós já estamos fazendo essa movimentação? Porque Bartimeu fez. Ele deu o primeiro passo. E Jesus, no seu evangelho, nos deixou bastante claro quando ele disse: batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis, buscai e achareis. É preciso nós fazermos a nossa parte. Jesus deixa bem claro neste ensinamento os verbos, a ação, bater, pedir e buscar. E a partir dessa movimentação nossa, nós então encontraremos. A porta então se abrirá. Então vamos achar. Faça da sua parte que o céu te ajudará. Estamos desempregados? Vamos procurar emprego. Estamos com dificuldade no relacionamento afetivo e amoroso? Vamos descobrir onde está o problema e tentar resolvê-lo. Estamos magoados com alguém? Vamos esclarecer a situação, pedir perdão ou oferecer o perdão. E assim nós vamos buscando a nossa movimentação para sair da condição em que nós nos encontramos. Porque se nós ficarmos e continuarmos à margem, se nós ficarmos ali com a nossa escudela na mão esperando esmolas, nós ficamos estagnados. Nós podemos até ser auxiliados, como Bartimeu era. Jogava ali as moedas para ele. Ele levava a sua vidinha. Deixa a vida me levar. Tem até uma música popular brasileira que diz essa frase. Vida leva eu. Mas nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós precisamos assumir as nossas rédeas. É preciso nós podermos realmente nos levantar para podermos dessa forma gritar, solicitar, pedir, demonstrar aquilo que realmente nós desejamos. E ele gritou com todas as suas forças. Mas parece que Jesus não o escutava. Quantas vezes na nossa vida nós achamos que Jesus, que os benfeitores espirituais não estão nos escutando? Nós recorremos à prece, nós fazemos os nossos pedidos, nós trabalhamos no bem, nós nos esforçamos na nossa transformação interior e acreditamos que não estamos sendo atendidos, que não estamos sendo escutados no nosso clamor. Mas Bartimeu, ele demonstrou uma atitude de perseverança. E isto é fé verdadeira. Porque nós possuímos ainda uma fé vacilante, que é aquela fé condicional. Quando tudo está bem, quando nós alcançamos todos os nossos desejos, quando os nossos objetivos são atingidos, nós acreditamos em Deus. Mas no momento das adversidades, no momento em que parece que nós estamos sozinhos, quando na verdade não estamos, nós achamos que estamos esquecidos, que Deus não olha por nós, que somos filhos preteridos. E Bartimeu, ele não deixou desanimar. Ele continuou clamando, a ponto da multidão mandar ele calar. Cala a tua voz, porque não suportamos mais te escutar. Ah, meus amigos, é muito comum. É muito comum quando nós estamos despertando para as coisas espirituais, quando nós começamos a transformar a nossa vida, a deixar um vício, a seguir um outro caminho do bem, nós escutarmos pessoas dizendo: mas quer virar santo?
vai conseguir, não. Não é nessa encarnação que você vai se redimir, não. Mas para que isso? Quer mudar o mundo? Não vai mudar, não. Todo mundo faz isso, vai deixar de fazer por quê? E o mundo quer calar a nossa voz. O mundo quer que nós continuemos vinculados às coisas da terra. E muitas vezes a nossa caminhada, nós deixamos envolver pelo mundo, pelo que as pessoas pensam ao nosso respeito, pelas situações que estão ao nosso derredor, que nos tiram das coisas espirituais. Porque a nossa vida ela é feita de escolhas. Nós que somos espíritas, e tenho quase que certeza que a grande maioria de todos nós já vivenciamos essa experiência, inclusive com os nossos familiares, quando alguém nos diz assim, nós estamos saindo para ir para a casa espírita, estamos saindo para a tarefa, estamos saindo para uma palestra, e alguém diz assim, mas vai hoje de novo? Você já não foi ontem? Que dia você vai levar a sua cama para lá? E muitas vezes nós estagnamos. Nós paramos, é mesmo, já fui ontem, não preciso ir hoje. Ah, estou com muita tarefa mesmo, é melhor diminuir. E nós vamos nos deixando envolver pelo mundo. O mundo quer emudecer a voz, quer emudecer a mensagem do Cristo. Quando nós lemos as páginas do Antigo e do Novo Testamento, quando nós lemos a história do cristianismo, nós percebemos quantos foram mortos, quantos foram assassinados para que a voz pudesse se calar. Mas a voz divina que está colocada em todas as religiões, ela não se cala, porque é a expressão magnânima, é a expressão de luz, é a mensagem perfeita que não será modificada jamais. Matam-se os homens, mas a mensagem permanece. Jesus foi crucificado há 2000 anos e o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Os homens tentaram calar a voz de Jesus, mas a sua voz não se calou e permanece presente ao nosso entorno. Então é preciso nós trabalharmos para que possamos não deixar que os outros calem a nossa voz. A todo instante, realmente, nós estamos sendo testados. A todo instante, nós estamos sendo provados por nós mesmos, se realmente nós desejamos aquele caminho. São os convites, as oportunidades que batem à nossa porta e nós podemos escolher. A voz do desânimo, que vai chegando devagarinho, que vai deixando com que nós fiquemos, muitas vezes, na ociosidade. Agora mesmo, vivenciando esses dias de pandemia, quando nós estamos no isolamento social, a grande parte, quando nós não estamos podendo estar juntos nas nossas instituições religiosas, quantos de nós temos tido a oportunidade de, através de lives como esta, nos reunir de forma virtual. E às vezes, quando nós somos convidados a participar de um encontro como esse, seja de quaisquer outros oradores, nós pensamos assim, mas ontem eu já escutei uma palestra de fulano de tal, ontem eu já escutei ele escutar hoje de novo. E nós deixamos às vezes nos envolver. É claro que nós não podemos ficar alheios ao mundo, não podemos nem devemos ficar 24 horas vinculados
ao celular, assistindo palestras o dia inteiro, que precisa também nós cuidarmos da nossa vida, dos nossos propósitos. O que nós estamos querendo dizer é que muitas vezes as coisas do mundo, elas falam mais alto dentro de nós do que as coisas espirituais. Mas Bartimeu já havia vencido essa etapa. Porque Bartimeu, mesmo diante da admoestação do povo, da multidão, ele, quando mandam calar a voz, ele grita mais alto. E esse gritar mais alto, meus amigos, não está se referindo apenas à voz dele, que aumenta o tom. O gritar mais alto é a exemplificação. É nós demonstrarmos por meio das nossas atitudes o que o Evangelho é capaz de fazer na nossa vida. Então, quando alguém quiser calar a nossa voz, quando a multidão desejar que nós voltemos às nossas escolhas infelizes, gritemos mais alto com a nossa atitude, com o nosso fortalecimento, com a nossa persistência, com a nossa vontade. E gritando mais alto, mesmo coagido, Jesus o escutou. Jesus para a marcha e naquele instante pede aos apóstolos para que pudessem ir buscar aquele que clamava pelo seu nome. Essa parte do fato evangélico também é muito interessante para nós. Jesus não vai até Bartimeu. Ele deseja que Bartimeu venha à sua presença. Porque Jesus já está conosco. Nós é que não estamos com ele. Somos nós que temos que ir à sua presença por meio do nosso esforço. E às vezes auxiliados por pessoas que estão à nossa volta, que iluminam o nosso caminho, que estendem a mão, que nos auxiliam a chegar até Jesus. Os apóstolos que vão buscar Bartimeu para trazer até Jesus é a representação da nossa religião, do nosso amigo, do nosso parente, de alguém que Deus coloca no nosso caminho como aquele que vai iluminar o nosso coração, como aquele que vai trazer-nos de volta a uma realidade espiritual. E o curioso de tudo isso é que a multidão que queria calar a voz de Bartimeu é a multidão que abre espaço para que ele possa ir até o Mestre. Porque a multidão, o mundo, é muito volátil, está nessa onda, não sabe o que deseja, ao mesmo tempo que quer, não quer, ao mesmo tempo que segue, não segue, ao mesmo tempo que abraça uma causa, abraça outra, porque não tem convicções, não tem o desejo formatado dentro do seu coração. Então é necessário e é preciso que nós possamos ter a vontade de poder seguir adiante. Essa parte da passagem evangélica nos faz lembrar da multidão que abre caminho para que Bartimeu pudesse ser levado a Jesus, de fatos muito curiosos que acontecem conosco. Todos nós também devemos ter essa experiência. Às vezes nós temos um amigo, até mesmo um familiar, que não frequenta a casa espírita, que não gosta do espiritismo, tem medo, ou então não quer saber dessas coisas. Mas quando essa pessoa está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, está com alguma necessidade, ela diz assim: olha, você está hoje indo lá na casa espírita? Ora por mim, coloca meu nome no caderno de vibração, traga água fluidificada para eu tomar. É a multidão que abre caminho.
Aquela mesma multidão que quis calar a nossa voz é a multidão que às vezes abre espaço quando necessita, quando deseja. E quando Bartimeu é levado à presença de Jesus, ele sente aquela emoção. Porque aqueles que cruzaram seus caminhos com Jesus nunca mais foram os mesmos. Diz a benfeitora Joana de Ângeles. Ou amaram ou detestaram, mas não ficaram indiferentes à sua presença. E naquele instante em que Bartimeu está diante de Jesus, ele tem a certeza que o Mestre nos escuta. Que o Mestre, por excelência, que é o bom pastor, está atento a todas as ovelhas. O Espírito Maria João de Deus, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, ela esclarece bem isso. Quando ela narra que ao desencarnar, ela que morava em Pedro Leopoldo, ela foi convidada a trabalhar numa coluna espiritual responsável por catalogar as preces que vêm da terra. Ela anota as preces que chegam no mundo espiritual e vai dividi-las para aqueles que foram evocados, os espíritos aos quais as pessoas que estavam aqui na terra se referiram. Leva até estas entidades que vão analisar cada um daqueles pedidos e vão auxiliar, segundo a fé, o merecimento e a vontade de cada um deles. Mas diz Maria João de Deus que há algumas preces que passam pela colônia espiritual como jatos de luz e vão diretamente ao ser que é evocado. Tamanha a fé da pessoa que está aqui na Terra. Como há orações que ficam na superficialidade, que nem chegam, nem são escutadas na colônia, porque são palavras jogadas ao vento. São palavras sem sentimento, sem o coração. Então Maria João de Deus, ela deixa bem claro na obra que toda prece sincera é escutada e respondida, mas nem sempre da forma que nós desejamos. Às vezes nós achamos que não fomos atendidos porque nós formatamos. Nós queremos ensinar para Deus o que Ele tem que fazer, porque Ele não sabe. Então nós queremos solicitar algo que não está no momento de nós alcançarmos, ou então que não é o melhor para a nossa vida. Deus nos responde de maneira diferente e nós achamos que Ele não respondeu. Vou dar um exemplo bem corriqueiro e bem materializado, só para nós entendermos. A pessoa pede uma bicicleta amarela e ela ganha uma azul e acha que não foi atendida, porque ela queria amarela. É um exemplo absurdo que nós demos para nós podermos perceber como é que funciona a nossa vida. Se a bicicleta não é da cor que nós desejamos, Deus não nos atendeu. Mas ela chega de uma outra maneira. Ela chega com uma outra tonalidade na nossa vida. O nosso pedido, ele chega com outro colorido. E nós não conseguimos enxergar porque estamos engessados naquilo que nós solicitamos. Estamos percebendo como é que nós ainda estamos portadores dessa cegueira espiritual que o benfeitor espiritual Friedschein nos apresenta, quando ele diz que existem dois tipos de cegos. Então está ali Bartimeu, cujo mestre escutou o seu clamor, e Jesus, e esse é o ponto central do fato evangélico, pergunta para ele: que queres que eu te faça? É uma pergunta direta. Jesus é enfático no seu questionamento. Que queres que eu te faça? E naquele momento, Bartimeu tinha a resposta.
Ele sabia exatamente o que desejava. Eu quero ver de novo. Ele não pôde divagar. Ele não pensou. Ele respondeu. Nós já paramos para meditar? Se hoje, se neste instante, Jesus nos aparecesse e Ele nos perguntasse: que queres que eu te faça? O que nós responderíamos para Ele? Nós temos a resposta já formatada? Ah, Senhor, estava querendo aquele carro do ano, teria condições? Ah, Senhor, eu estava querendo um emprego, estou desempregado. Ah, Senhor, eu queria adquirir uma casa própria. Ah, Senhor, eu quero passar no vestibular, no concurso público. Que nós pediríamos? Nós não estamos julgando a quem quer que seja. Nós estamos avaliando intimamente, porque essa é uma questão íntima de cada um de nós, o que nós solicitaríamos para Jesus. Bartimeu, ele sabia o que queria. Eu quero ver de novo. O que significa isso, meus amigos? Isso significa que um dia Bartimeu enxergou e que ficou cego. Ele não era um cego de nascença. Era uma pessoa que perdeu a vista ao longo da sua vida. O pior cego é aquele que não quer ver, já diz o ditado popular. Quantos de nós enxergamos e preferimos ficar cegos? Quantos de nós já tivemos a luz clareando o nosso caminho, mas preferimos ficar na escuridão? Bartimeu não. Bartimeu quer ver de novo. Ele quer ter de novo a luz nos seus olhos. É muito comum no nosso movimento espírita as pessoas dizerem assim: eu estou tentando ser espírita. Ninguém tenta ser espírita. Ou se é ou não se é espírita. Até hoje nunca vi em nenhuma outra religião as pessoas dizerem assim: eu estou tentando ser católico, estou tentando ser protestante, estou tentando ser budista. Porque ou se é ou não se é. Jesus, ele deixou bem claro, seja o teu falar, se ensina ou não. E Paulo de Tarso ainda foi mais além, dizendo: seja quente ou frio, porque o morno será vomitado pela minha boca. Mas por que muitas vezes nós dizemos: estou tentando ser espírita? Como uma fuga. Porque quem está tentando não precisa ser. Quem está tentando não precisa ter responsabilidade e compromisso. Então é como nós quiséssemos dar uma desculpa pelo fato dos nossos erros e das nossas imperfeições. Quantas vezes pessoas se afastaram da religião como todo, não apenas do espiritismo, porque dizem é muita responsabilidade, é muito compromisso. Eu não estou preparado para isso. Teve a luz, teve o entendimento e quer fechar os olhos, não quer ver. Já Bartimeu queria ver de novo. Jesus tem uma passagem no Evangelho que também fala muito sobre isso. Veja aqueles que tiverem olhos de ver. Escute os que tiverem ouvidos para ouvir, porque muitos têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não escutam. Quantos de nós estamos nessa condição? Quantos de nós ainda não conseguimos enxergar e ouvir as verdades do Evangelho? E o benfeitor espiritual Emmanuel, com a sua sabedoria incomum, no livro Palavras de Vida Eterna, também pelas mãos de Chico Xavier, no capítulo 71, ele vai escrever uma mensagem intitulada Olhos, para poder falar justamente sobre essa grande possibilidade que a divindade nos ofertou
que é a nossa comunicação visual. Os olhos são as janelas à nossa alma, já dizia o poeta. Os olhos, diz o benfeitor espiritual, são patrimônios de todos nós. Mas há olhos diferentes em todos os lugares. A todos os instantes, nós estamos canalizando o uso da nossa visão. Para o bem ou para o mal? Para as coisas produtivas ou para as coisas negativas? Então nós temos os olhos de malícia, onde nós sempre estamos colocando na nossa visão a malícia do que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Temos os olhos de inveja, desejando tudo o que é do outro. Temos os olhos de ciúme. Quantas vezes ficamos enciumados, infelizes, por causa do que as outras pessoas estão fazendo com aqueles que nós amamos e não fazem conosco. Olhos de desconfiança, quando nós a todo instante achamos que as pessoas estão à nossa volta com interesses das mais diferentes formas, que estão aproximando de nós para tirar vantagem nisso ou naquilo. Olhos de registrar males alheios, olhos de ver o que é ruim à sua volta, esquecendo de ver o lado positivo que todos nós trazemos dentro do nosso coração. Mas é necessário, diz o benfeitor, que nós acendamos os olhos da paciência, os olhos da resignação, os olhos do amor, os olhos do perdão, os olhos da esperança. Hoje aqui reunidos pela Fraternidade Espírita Amor e Esperança, essas duas virtudes extraordinárias, o amor, o sentimento por excelência, e a esperança, que deve ser a nossa bandeira do porvir melhor. Quando nós começamos a utilizar os nossos olhos de maneira adequada, a nossa visão se abre. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E quando Bartimeu, ele diz, eu quero ver de novo, Jesus então lhe estende a mão e diz, então, vê de novo, porque a tua fé te salvou. Portanto, meus amigos, não foi Jesus quem curou o cego Bartimeu. Foi a sua fé, foi a sua determinação, foi a sua vontade, foi a sua persistência. Jesus nos ensinou que aquele que tivesse a fé no tamanho de um grão de mostarda seria capaz de movimentar montanhas. É preciso que nós movimentemos os nossos corações, que nós acendamos a chama da fé verdadeira, não da fé vacilante, da fé robusta, que mantém-se de pé, mesmo diante das adversidades, para que dessa forma nós consigamos seguir adiante. E se por acaso nós não formos curados, como foi Bartimeu, se por acaso nós não tivermos os nossos ideais, os nossos sonhos alcançados, vamos prosseguir mesmo assim, sabendo que Deus dá a cada um segundo as nossas obras. Porque o mais importante, meus amigos, diz a benfeitora Joana de Ângeles, não é nós nos curarmos. O mais importante é mantermos-nos saudáveis. E este é o grande desafio da vida. Manter a saúde, para que possamos dessa forma iluminar não apenas o nosso coração, mas aqueles que estão ao nosso derredor.
para nós podermos finalizar o nosso encontro com as nossas reflexões em torno do cego de Jericó, nós queríamos trazer uma última ponderação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aqueles que têm fechado os olhos, capítulo 8, que é Bem-aventurados que têm puros o coração. O item é que é bem-aventurados os que têm fechado os olhos. E Vianney Curadars, que estava se comunicando em Paris, ele começa a mensagem dizendo assim: meus bons amigos, para que me chamais? Terá sido para que eu imponha as minhas mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Era uma senhora cega que se encontrava naquela reunião. E a mensagem de Curadars é profunda e grandiosa, porque ele diz que poderia até fazê-lo, poderia restituir a visão dela, mas que por detrás da sua cegueira haviam compromissos, haviam experiências que levariam ela à própria libertação. E quem sabe, enxergando, poderia resvalar pelos erros, pelos caminhos infelizes. Aqui nós estamos falando agora da cegueira realmente física, não da cegueira espiritual. Que a cegueira espiritual ela precisa ser curada. Nós estamos falando agora das enfermidades, das problemáticas pelas quais nós passamos, que muitas vezes é o convite da divindade para nós refletirmos. Se é em torno da nossa visão, a maneira que nós estamos vendo o mundo. Se é em torno da nossa boca, a maneira que nós estamos verbalizando. Porque toda doença, meus amigos, quer nos trazer uma mensagem. Toda enfermidade, ela quer nos ensinar algo. E se nós não estamos dispostos a aprender, ela vai persistir. Porque é o mecanismo que a divindade encontra para o nosso despertamento. Que nós possamos então entender as entrelinhas de Deus na nossa vida e possamos orar, clamar pelo seu nome, conectando-nos com o mais alto, porque orar é falar com Deus, mas que nós possamos também meditar, porque meditar é abrir campo para escutar a Deus. Quem ora, fala com Deus. Quem medita, escuta Deus lhe falando. E nessa conexão, nessa junção da criatura com o Criador, nós conseguimos seguir adiante, buscando forças para, como Bartimeu, jogar o nosso manto, retirar o manto velho para descobrir as questões novas que são dentro do nosso coração. Descobrir as grandes possibilidades que a divindade nos oferece para o nosso crescimento, nosso engrandecimento espiritual. Nós agradecemos profundamente o carinho de todos os amigos que estão conosco neste encontro virtual, desejosos que as vibrações de Jesus alcancem a todos nós, encarnados e desencarnados, todos os lares aqui representados. Agradecer à Fraternidade Espírita Amor e Esperança pelo convite que nos foi feito, esperando que oportunamente possamos estar reunidos novamente, se não virtualmente, pessoalmente. Ainda não tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente a instituição, mas esperamos um dia poder visitá-los. Vamos fazer então a nossa prece final, nosso encerramento deste encontro, com a certeza
de que todos nós podemos, pelo menos, meditar um pouco sobre as nossas experiências, sobre a nossa visão, sobre as nossas escolhas, para dessa forma sermos melhores a cada dia. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas à vida, indiferentes ou desesperados. Acendem para os céus todos os brados da alma humana tristonha e dolorida, balsamiza de amor todas as feridas, que punge dos corações os degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra de sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. Ó Senhor, vem curar-nos da nossa cegueira espiritual. Vem acender à luz o seu Evangelho, para que possamos sair da escuridão em que nos encontramos. Vem quebrar as nossas algemas. Vem nos libertar dos nossos vícios e das nossas imperfeições, para descobrirmos na nossa intimidade a essência divina e fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por este encontro, por estes momentos em que podemos sentir a Tua presença em nosso meio. Abençoa-nos e sê conosco, hoje e por todo sempre. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e até breve, se Deus quiser.